E muitos torcedores, né, do Corinthians ficaram sem entender porque o Corinthians não conseguiu vencer o Flamengo. Então na Neoquímica Arena, lotado, cheio de torcedores, a torcida inflamada, né, os jogadores empolgados para poder vencer o jogo. No primeiro tempo nós tivemos então uma má saída de Hugo Souza, ele chutou a bola errado, o atacante do Flamengo pegou a bola, driblou, questão mesmo dos volantes, teve um drible do zagueiro, do lateral esquerdo então o Matheus Bidu, né, com isso o Hugo Souza tomou um gol praticamente então infeliz para que ele possa então redimir nas próximas partidas. E vamos analisar então os jogadores primeiramente, individualmente. Nós tivemos uma ótima partida do Roberto no primeiro tempo, tivemos o empate dele, ou seja, um empate com um passe milimétrico, lindo, maravilhoso do nosso guerreiro então Memphis Depay, que deu um cruzamento perfeito então para Matheus Bidu, né, da esquerda cruzar então para o Roberto, né, fazer o golaço. Nós tivemos então o Memphis, né, infelizmente machucado, ele vai perder os 2 amistosos da seleção da Holanda, ele vai perder 3 jogos do Corinthians, incluindo a estreia da Libertadores do Corinthians. Diante da lesão do Memphis Depay, nós tivemos a infelicidade então dessa lesão horrorosa. Eu pensei que o Dorival Júnior iria colocar um atacante no lugar do Memphis Depay, mas ele conseguiu recuar mais o time, colocando o Garro. Depois ele tirou o Bidon para poder corrigir esse erro grotesco, né, desse técnico que realmente não entende nada de futebol, não entende nada de esquema tático, colocando o Guinegão. O menino entrando no clássico ficou apagado no jogo, não deu um toque na bola. Quem deu toque na bola foi entrada então de Kaique em alguns momentos, no lugar de Carrilho, que já estava um pouco cansado. Nós tivemos André, que jogou errado durante a partida, e Dorival Júnior não corrigiu. Durante a partida, o nosso volante virou um segundo atacante, né? Tava atacando, mas ele não é um atacante. Aí o Dorival Júnior vai colocar então Matheus Pereira, outro volante, no lugar do volante. Ele estava jogando sim como volante, armador, ele jogando na sua posição como terceiro zagueiro, mas infelizmente Ranieri como marcador não pôde fazer nada, porque ele não é um fazedor de gol. Nós tivemos a expulsão, né, do jogador Everton Araújo no segundo tempo aos 10 minutos, né? Então o Corinthians teve 35 minutos para virar a partida, não virou. Teve mais 10 minutos de acréscimo que todo mundo viu, não virou. E realmente Dorival Júnior, na minha concepção, na minha opinião, ele não serve para ser técnico do Corinthians, porque é um técnico medroso, é um técnico realmente na linguajar que nós chamamos, né, do famoso covarde, né? O covarde não colocou, que poderia ter colocado o Vitinho junto com o Roberto, poderia ter colocado o Labiade sim no lugar lá do famoso nossos volantes, sim, o André, mas não colocou, conseguiu colocar mais outro volante. Com isso, o Pedro Raul, que sempre vem falando aqui no canal, ele foi cortado, então, ou seja, da escalação. Ele não serve para Dorival Júnior no olhar Dorival, porque o técnico realmente ele tá de ladeira abaixo. E com isso, o número de aproveitamento de percentual é de 48%. 48%, 7 jogos sem vitória. O famoso Antônio de Oliveira, que no começo foi um amigão do jogador e depois conseguiu fazer com que o time não jogasse mais futebol. E aí ele colocou a culpa na diretoria, que eu não tive reforços. Todo mundo que joga é técnico do Corinthians, reclama de reforços e não é técnico de futebol, ele não consegue se reinventar. E o único que teve uma reinvenção no futebol dentro do Corinthians como técnico é o famoso Vitor Pereira, que realmente deu aquela desculpa medíocre da sogra que não podia. No outro ano recebeu uma bolada, né, de contratação do Flamengo e rapidinho, né, a sogra veio pro Brasil e rapidinho ele saiu do Brasil porque não conseguia ser um técnico de grandes estrelas. Aí dentro disso nós tivemos então a lesão confirmada então de Memphis Depay. Realmente ele vai perder a estreia da Libertadores do Corinthians, ou seja, você pode então esperar um volante ou meio de campo atuando junto com o Roberto, né, porque o Dorival Júnior não sabe colocar 2 atacantes, né, ou seja, ou ele joga com o Roberto e Memphis Depay, ou ele joga com o Roberto e algum meia, algum volante, ou se o Roberto tá machucado, ele vai colocar Memphis Depay e mais um volante, ou ele vai colocar o meio de campo, porque ele não acredita no Guinegão, não acredita muito menos, ou seja, no Vitinho, ou muito menos ainda, né, na última opção, depois do porteiro, o famoso Pedro Raul. Tivemos a notícia então de abertura de inquérito contra Adriano Monteiro Alves por estelionato, ou seja, o jurídico do Corinthians está trabalhando pela primeira vez de uma pessoa que supostamente
supostamente, né, lesionou o clube. Com isso, né, dá até realmente alegria, né, de ver jurídico trabalhando. Eu acho que recebeu o Pix, né, do famoso honorário, que tá alguma vez aí, né, vai sentir que realmente algum sujeito que não está no Corinthians ou dentro do Corinthians, né, precisa reagir, né, porque seja um jurídico passivo, né, de olhar de vista grossa, é a mesma coisa da famosa corrupção passiva, que aí você vê, faz vista grossa, que nada acontece, e aí vai passando o boi, a boiada. Ou seja, dentro dessa análise de jornalista, que jornalista tem uma visão, quem joga futebol tem outra visão diferente. Falha individual aconteceu apenas uma. Quem foi? Hugo Souza no primeiro gol. Sim, realmente das outras questões não tiveram falhas individuais. O que tem de maior falha dentro do time do Corinthians é esse bando de covarde que não chuta no gol, fica de toquinho, né? O famoso canal meio timão que fica elogiando 24 horas Beno Bidão. Ah, só dá tapa. Olha que toque maravilhoso. Olha que toque. Ué, mas quem ganha jogo, meu filho, é chute no gol, bola na rede, não é toque, é drible. É isso que acontece no futebol, né? Ou seja, dentro do futebol, quem faz gol ganha e quem não faz perde. E o Corinthians teve a oportunidade de tomar o gol do Flamengo, só não tomou o gol do Flamengo, né? Porque o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, né, evitaram os gols. Com isso, realmente o Corinthians, ou seja, escapou de uma vergonha, de um vexame maior, né? Tecnicamente, né, o Dorival Júnior não é um técnico que consegue cobrar dos jogadores, já um técnico que já está realmente, na minha concepção, dessa forma, né, técnico em atividade, por comandar os jogadores, pedir para chutar no gol de longa distância. Nunca vi um jogador do Corinthians chutar de longa distância. Apenas o Garro tentou alguma coisa, mas errou na finalização. Mas sendo isso, realmente o Corinthians só sabe fazer gol dentro da pequena área. É como se estivesse treinando de golzinho, e aí o jogador ele esquece que é uma área grande, uma distância grande, que ele pode chutar no gol e fazer o gol. Mas temos um covarde que comanda o time e não faz nada. E para piorar a situação do Corinthians, o Marcelo Paz ainda vai dar continuidade do Dorival. Marcelo Paz vai continuar afundando o clube com esse técnico, né? Porque realmente o que se passa na cabeça desse dirigente, que na minha concepção ele é fraco nessa parte, porque não cobra o técnico, porque vai deixar o time mais umas 20 rodadas sem ganhar, umas 20 rodadas, talvez, quem sabe, né, na lanterna, ou até mesmo rebaixado, para tentar fazer alguma coisa, né, algum estrelismo, que aí já viu, né, realmente quem veste a camisa do Corinthians precisa pensar grande, não pensar pequeno, achar, né, que realmente os gritos da torcida como vamos jogar bola, não é mole não, tem que ser homem para jogar no Coringão, foram entoados em Itaquera. E no próximo jogo, o que se poderá se acontecer numa derrota, mais um empate, né? Quem será a culpa? Vamos cobrar Marcelo Paz, vamos cobrar o presidente, né? Porque esses sujeitos conseguem deixar cidadãos como o Dorival Júnior destruir o futebol do Corinthians, né? O futebol do Corinthians antigamente, ele chutava fora da área, ele fazia gol, né? E deixava a torcida feliz, mas agora não, é deixar a torcida triste, raivosa. Você jogar contra o Santos, faltando 10 minutos para acabar o jogo, com 2 a mais, não conseguir fazer o gol. Você jogar contra o Flamengo, né, você somar o tempo do segundo tempo e mais 10 minutos de acréscimo, são 45 minutos no 1 a 1 com 1 a mais. E o que o técnico faz? Ele troca a porcaria de um atacante por um meio de campo. Aí depois ele troca um volante por um volante, aí um meio por um meia, e aí fica, né, esse marasmo, né, com o marasmo para esses cidadãos. Na verdade, para eles, né, para alguns que amam os sujeitos, né, que realmente faz com que o Corinthians vá passar vergonha, ficar assim por um bom tempo. E a maluquice do dia ainda, né, o Ministério Público perde arquivamento de investigação sobre o uso de cartões do Corinthians por Augusto Melo, né, se o Ministério Público pediu arquivamento do procedimento investigatório, realmente não há provas, né, contra o Augusto Melo, mas ele é réu da justiça, né, respondendo a questão mesmo da parte da Vaidbet, que isso é importante destacar, que ele vai ter que provar lá na justiça.
justiça, né, se defender sozinho, né, que nenhum corintiano, né, maluco da cabeça vai defender, né, um sujeito desse que queria ainda voltar pro poder, né, que queria tirar os mais tábuas lá da cadeira, né, quentinha, fofinha, né, assim como diria, né, a famosa ditado. E outra novidade que o Ministério Público ainda segue com outras investigações, concursos relacionados ao Corinthians, principalmente a relação da retirada de dinheiro em espécie, pagamento de despesa. Ainda há suspeita de utilização de notas frias em empresas de fachadas para desviar recursos do clube. Ou seja, o Corinthians, na verdade, é o famoso cofrinho, né, onde você chega lá, faz o que quer, se acha o dono do clube, ainda pega uma grana e sai fora. E agora que a justiça, né, vai cobrar ele no banco dos réus. E o Dorival Júnior detonou a arbitragem, admite incômodo com o jejum do Corinthians, mas confia em reação. Ou seja, quando o técnico não tem argumento, não tem capacidade, ele não tem, ou seja, ele não tem proatividade, ele continua culpando a arbitragem. Ele acha que o árbitro vai pegar a bola, vai dar um pênalti sensacionalista para o Corinthians, vai pegar a bola, vai chutar no gol do adversário de longa distância e vai fazer o gol, né, vai vibrar com a torcida, né, vai gritar vai Corinthians. Ele acha que o juiz vai fazer isso, mas realmente o juiz ainda facilitou para o Dorival Júnior, expulsando, sim, tecnicamente a opção do jogador do Flamengo. Ele poderia ter dado cartão amarelo, mas ele continuou com vermelho, mesmo com pedido de revisão do VAR, e a incapacidade do técnico do Corinthians com um a mais durante, então, 45 minutos, não consegui fazer um gol no Flamengo. Não teve o critério e discernimento de você tirar pelo menos no mínimo um volante, você colocar um atacante, né? Você tirar um volante, você colocar um meia, você pressionar o Flamengo. Ele não sabe jogar tecnicamente na formação 3-4-3, porque não é o técnico ideal para o Corinthians. Assim que eu vim aqui batendo na tecla, né, quem ganhou a Copa do Brasil não foi Dorival, foi os jogadores. E ainda a história realmente ainda não para de piorar, né? Marcelo Paz veio de cobrar Dorival Júnior, veio de cobrar os jogadores, mas não cobra os jogadores e ainda continua criticando a arbitragem, achando que o juiz vai pegar a bola, vai fazer um gol para o Corinthians, mas o juiz não faz gol, o juiz não defende a bola no lugar do Hugo Souza. Ou seja, alguém já viu o juiz pegando a bola, fazendo pênalti sensacionalista, marcando gol para o time da casa, achando que tudo vai melhorar, achando que vai expulsar um time inteiro do Flamengo e ganhar de WO. E a doideira do jogo que o Memphis, né, utilizou celular para comunicar então a equipe médica, né, do Corinthians no banco. Realmente ele tomou uma bronca que não podia usar. Acredito que deve ter sido uma questão mesmo de protocolo, né? E ele mesmo meteu o louco nas redes sociais falando, só para esclarecer, o momento que eu usei o telefone foi puramente para comunicar a equipe médica da Holanda. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão, comentou o Memphis. Também estou chateado com o resultado do jogo, continuaremos trabalhando por dias melhores, até logo. Aí a grande regra que o livro de regra da CBF é claro, é direto sobre a proibição do uso de smartphones no banco de reserva. Sim, isso é verdade. Não é permitido jogadores, incluindo substitutos, jogadores substitutos expulsos, qualquer equipamento eletrônico ou sistema de comunicação, exceto quando o sistema eletrônico de desempenho e monitoramento, SDM, for permitido, diz o trecho do documento. Aí sim, nesse caso. E o Corinthians volta então a jogar no dia 1º de abril, uma quarta-feira, né, contra o Fluminense, onde ele poderá então recuperar seu bom jogo, poderá ser uma mentira de verdade, né? E com isso o Corinthians vai jogar fora de casa, realmente numa quarta-feira, às 9h30 da noite. E se perder, será que Marcelo Paz vai ainda dar desculpa, falando que o juiz não faz gol pro Corinthians, achando que o juiz não vai dar pênalti milagroso? Ou até é loucura, né? O juiz não expulsando todo o time do adversário para o Corinthians conseguir então ganhar o jogo de WO.